Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu FM 106.9, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e nesta quarta-feira de cinzas é o tema de hoje, tá? Vamos falar sobre esse dia, também a campanha da Fraternidade 2025 e o período da Quaresma. Aqui está o padre Rafael Henrique, ele é vigário da paróquia de São Lourenço e é o nosso convidado para trazer informações sobre esse tema de hoje. Padre Rafael, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rádio, pelas mídias sociais. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para esclarecermos temas tão importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de fé. E nós damos início, então, a este tempo tão importante para a Igreja, a partir desta quarta-feira de cinzas, e iremos percorrer o tempo quaresmal. Perfeito. Passado o período do Carnaval, quarta-feira de cinzas, hoje, e o que representa esse dia para o cristão? Para a tradição, este dia representa um dia de purificação. A todo ano nós passamos por este período, iniciando na quarta-feira de cinza com o ritual das cinzas, que é muito importante, recordando que nós precisamos estar purificados para viver uma vida verdadeira de conversão. Então, o sentido profundo deste dia e deste tempo é o período de conversão, o período de perdão, o período também em que nós mudamos a nossa consciência. Qual a proposta, como foi instituída essa definição, a quarta-feira de cinzas? Nós temos relatos históricos que remontam ao século II, nos anos 200, 230, de pequenas manifestações neste sentido de preparação para um período em preparação para a Páscoa. Então, o primeiro relato do ano 200, 250, por aí, conta que este período tinha ali um momento de manifestação, o uso das cinzas para purificação, porém este período durava tão somente 3 dias. Nós temos este tempo da Quaresma que é instituído liturgicamente no século VII por Gregório Magno. Antes, porém, nós tínhamos essas manifestações que eram populares e se tornou uma manifestação em um período litúrgico para a nossa igreja. Então, no século VII, foi inserido de maneira definitiva no cânon romano este período da Quaresma, 40 dias, que nos faz uma reflexão, que nos convida à verdadeira conversão. Nessa conversão, nós podemos entender, Padre Rafael, que há um apelo maior para o arrependimento dos pecados? Exatamente. O período quaresmal retoma em sua liturgia, em toda a sua preparação, este período de arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, avaliando a nossa vida. Ao mesmo tempo também nós vamos aí criar uma perspectiva de uma vida nova, um novo jeito de ser, um renascimento. Este período de preparação é o período do perdão. Nós temos um momento que é oferecido a confissão para todos os cristãos. Inclusive, nós precisamos recordar que o Catecismo da Igreja Católica, assim como o Código de Direito Canônico, nos obriga, como cristãos católicos, a confissão uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. Então, nós retomamos este sentido mais profundo da Quaresma, que é mesmo o sentido de arrependimento, de preparação, de desprendimento de tudo aquilo que nos causa pecado, de tudo aquilo que nos escraviza, uma vez que Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Aproveitando essa deixa aí sobre a Quaresma, qual é o real significado? O número 40 tem uma simbologia muito importante para a Bíblia. Recordando no Antigo Testamento os 40 anos que o povo peregrinou no deserto, nesse êxodo, em busca da terra prometida. 40 anos, e o número 40 significa totalidade, significa também tempo de purificação. É ao mesmo tempo que é remontado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, quando ele permanece 40 dias, 40 noites no deserto, enfrentando as tentações, purificando-se, apesar de não ter pecado, se preparando para o momento triunfal, seja da sua morte, seja da paixão, da morte e ressurreição. Então são vários os acontecimentos em que há essa marca de 40, né? Exatamente. O número 40 representa na simbologia bíblica, e aqui nós precisamos entender isso de maneira teológica, não simbolicamente de maneira como mera superstição, não é isto. Maneira
teológica, modo teológico, representa uma virada de tempo, uma mudança de comportamento, seja para o povo do Antigo Testamento, seja na preparação de Jesus feita no deserto, tudo isso remonta. Inclusive, o tempo quaresmal nos lembra exatamente isso, o deserto que nós enfrentamos em nossa vida em diversos momentos, especialmente neste tempo quaresmal. E esse período, Padre Rafael, é iniciado aí na quarta-feira de cinzas, hoje, né, com toda a preparação, logicamente já na expectativa de um encerramento triunfal, não é? Com certeza, nós passamos por este período, que é chamado um período também de abstinência, um período de sacrifício, mas não um sacrifício de animais como no Antigo Testamento, não um sacrifício no sentido de dor, mas um sacrifício no sentido amoroso e misericordioso, para que nós possamos celebrar o grande momento, que é o coroamento, como você disse, triunfal, que é a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena cada dia da Quaresma com a perspectiva do que nós viveremos ao fim deste tempo, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, nós existimos enquanto igreja, nós somos cristãos pela ressurreição de Jesus. Cristo morre na cruz para se oferecer em remissão dos nossos pecados, das nossas faltas. Porém, ele ressuscita e continua vivo no meio de nós. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. E no entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com o Padre Rafael Henrique e falando sobre a quarta-feira de cinzas, o tempo da Quaresma e também a campanha da fraternidade. Pois bem, e nesse período da Quaresma, Padre Rafael, a gente observa que os católicos abstêm, né, por iniciativas várias. Esse ato de abster de alguma situação de alimentos, como é que é essa prática? Então, nós temos 3 práticas, Moreira, que são fundamentais para a vivência da Quaresma. São elas a oração, o jejum e a caridade. A oração, e cada uma delas tem o seu significado também teológico e, ao mesmo tempo, espiritual. A oração nos liga diretamente a Deus. É a nossa comunicação, é o nosso reconhecimento da presença de Deus na nossa vida. É claro que nós devemos orar todos os dias, mas essa prática se torna mais intensa no tempo quaresmal. O jejum é o autocontrole, o domínio sobre si próprio. Quando nós nos abstemos daquilo que nós gostamos e temos todos os dias, nós dizemos para o nosso corpo, para a nossa mente, nós nos reeducamos e dizemos para nós temos o controle, Deus nos permite o controle sobre os nossos impulsos. Então existem aí 2 jejuns mais conhecidos, que é o jejum total, não recomendado para o tempo quaresmal, porque, é claro, ninguém pode, por recomendação até mesmo médica, por questões biológicas, permanecer 40 dias sem comer, sem se alimentar. Há necessidade, sim, de comer, é claro, com todo o cuidado, com toda a parcimônia, com a sabedoria, mas existe também o jejum parcial, que é o recomendado para o tempo da Quaresma. Deixar de comer aquele chocolate que nós gostamos tanto, deixar de beber aquela bebida, o refrigerante, que a gente tanto gosta, abrir mão de comer principalmente carne, com exceção, é claro, do peixe, que aí é muito disseminado e vivido por nós pela tradição, e a igreja também nos oferece esta opção, trocar esses alimentos, viver um tempo para que nós possamos controlar os nossos impulsos carnais. E o terceiro, e não menos importante, que é a caridade. A caridade nos liga ao outro, ao irmão. Nós não damos aquilo que sobra, mas nós oferecemos aquilo que é necessário. Este é o verdadeiro sentido da caridade e isso nos leva a uma conversão. Quando nós olhamos para o nosso irmão e entendemos que eles precisam de nós, assim como nós precisamos dele. A caridade é essencial neste período da Quaresma para que nós possamos fazer uma experiência do verdadeiro Jesus Cristo, que olhou para todos e não somente para alguns. Então nós temos a oração que nos liga a Deus, o jejum, que é um autocontrole de nós mesmos, uma libertação, e a caridade que nos liga aos nossos irmãos. E o ano da misericórdia está aí, né? Também, né? O ano da misericórdia, o jubileu da esperança, tudo isso contribui para que nós possamos viver uma Quaresma excepcional. Este ano tem tudo para ser diferente no sentido de ser melhor para nós. Perfeito. E no ato do jejum, da abstinência,
Muitas das vezes, né, a pessoa deixa de consumir determinado produto ou diminuir a quantidade de alguns alimentos, mas depois quer ir à forra, né? Igual você citou a questão do chocolate, né? Aí vem a semana da Páscoa, aí vamos ir à forra, né? Nós precisamos entender que este período quaresmal nos proporciona uma desintoxicação. É um autocontrole, é um domínio. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós julgávamos anteriormente necessário, nós não conseguiríamos viver sem. Na verdade, é um vício. É algo que nós simplesmente aderimos com o passar do tempo e que, infelizmente, se tornou comum na nossa vida, causando até muitas vezes o mal. Então nós temos que ter, Moreira, este cuidado. Ao término da quaresma, continuar dominando os nossos instintos. Nós precisamos ter este domínio através dessa oração, do jejum, da caridade. Não é porque eu deixei de comer 40 dias determinada coisa que ao fim eu vou me esbanjar. Gente, gula ainda é pecado, viu? Então nós vamos lembrar disso aí. Perfeito. Agora, em termos desse período aí, nós temos a campanha da fraternidade, né, que inicia oficialmente a partir de hoje, quarta-feira de cinzas. Fraternidade e ecologia, esse tema da campanha 2025. Perfeito. Nós temos a cada ano um tema que nos acompanha não somente na quaresma, mas durante todo o período, todo o nosso ano litúrgico, que é apresentado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é uma iniciativa dos bispos do Brasil. Há mais de 50 anos nós estamos nessa caminhada. A cada ano nós abordamos temas específicos e temas importantes para a sociedade. Quando nós falamos de fraternidade e envolvido aí com este tema tão pertinente para nós nos dias atuais e para o nosso futuro, é uma garantia para o nosso futuro, trabalhar a ecologia na sua totalidade. Nós queremos ajudar os nossos irmãos, assim como despertar na sociedade a necessidade de fazer da oração um ato concreto. Nós não podemos viver uma oração sem obras, assim como também não devemos fazer as obras sem a oração. Já nos diz São Tiago, nós precisamos conciliar. E o tema da campanha da fraternidade nos ajuda a rezar e realizar coisas importantes para a nossa sociedade. O que na teologia se chama de metanoia, mudança de consciência. Coisas que até então é dita na sociedade, mas que é abordada no âmbito religioso. E neste ano, nós temos o prazer, a alegria de abordar este tema, voltando no início, na criação. Deus nos deu um mundo para que nós cuidássemos deste mundo, para que este mundo fosse continuação de sua criação. Deus fez um mundo perfeito. Nós entendemos isso. A teologia, a catequese nos ensina. Deus nos entregou um mundo perfeito. Mas a evolução humana deve cuidar cada vez mais dessa questão que é pertinente. É urgente para a nossa sociedade uma ecologia que trabalha todo o ecossistema para o bem da humanidade, para o nosso bem, para a nossa vida. E, logicamente, que isso aí reforça com o próprio lema da campanha, né? Quando diz, Deus viu que tudo era muito bom. Exatamente. Esta passagem que se encontra em Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Tudo que Deus fez com perfeição. Entregou na mão do ser humano para que ele continuasse essa obra criadora. Tanto é que nos deu a capacidade da inteligência e da sabedoria para que nós criássemos e desenvolvêssemos coisas que fossem boas para a vida. A vida é o mais importante. Deus preza e é muito caro para o nosso Pai, o nosso Deus Criador, a vida, o cuidado com a vida. E quando falamos da vida na sua inteireza, inclusive o ambiente no qual ela habita. É importante que as comunidades estejam aí participando, vivenciando, né, esse período. Nós fizemos, há um tempo atrás, no mês de fevereiro, fizemos aí, então, um estudo que nos é oferecido pela CNBB sobre o tema da campanha da fraternidade. Esse estudo é feito inicialmente por líderes, pessoas que têm uma boa maneira e pedagogia para repassar este curso. Neste momento preparatório, eles recebem, então,
um assessor, no nosso caso aqui, Paróquia São Lourenço, nós recebemos o irmão João Rezende, ele veio, passou o curso para essa liderança, e essa liderança, de modo gradual, processual, foi feito nas comunidades um novo encontro repassando este curso. Então, as nossas comunidades vão estar inteiramente ligadas, durante todo este período da Quaresma que se inicia neste dia, com o tema da campanha da fraternidade. Não serão leigos de tudo, mas serão pessoas sabidas e entendidas o porquê este tema é tão importante para a espiritualidade, para a vivência comunitária. Padre Rafael, então, finalizando, nós podemos entender com essa quarta-feira de cinzas hoje, a campanha da Fraternidade 2025, o tempo da Quaresma, que quando a gente fala em fraternidade, né, em misericórdia, há um entendimento que tem que haver amor, perdão e caridade, né? São os caminhos, né? É o único caminho. Da misericórdia, do amor, do perdão, da caridade, e tudo isso vem à tona quando nós celebramos esses 40 dias preparatórios, e aí nós podemos inserir a Semana Santa, e então serão 45, 46 dias, porque na Semana Santa nós intensificamos tudo aquilo que nós celebramos na Quaresma. Então, neste momento, perdão, misericórdia, amor ao próximo, todo este caminho é o caminho ensinado por Jesus Cristo e vivido intensamente. A liturgia nos proporciona isto, com as leituras, com o Evangelho, e os padres se preparam muito para este momento, porque sabem que é um momento sensível para que nós possamos tratar deste verdadeiro sentido do ser cristão. O ser verdadeiro cristão abarca todos estes temas, da misericórdia, do amor, da compaixão, do perdão necessário. Nós rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, e pedimos também a força para perdoar os nossos irmãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós sejamos capazes de ser perdoados e perdoar a quem necessita. O nosso perdão é muito importante. Padre Rafael, agradecemos a participação, uma boa Quaresma, esse período da campanha da fraternidade sendo vivenciado pela igreja, por vocês missionários, né, e pela nossa comunidade. Olha, agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a toda a audiência por estar conosco neste momento do entrevistado do dia, momento em que nós podemos esclarecer esse ponto, este dia, esse período importante para nós. Vivamos uma boa Quaresma. Façamos de coração este tempo que se inicia hoje. Hoje é a oportunidade de dar o primeiro passo. Que todos que estão nos assistindo e nos ouvindo possam sentir no coração a necessidade da conversão. Muito obrigado, uma boa tarde. Muito bem, assim hoje no entrevistado do dia nós conversamos com o padre Rafael Henrique, vigário da paróquia de São Lourenço, e trouxemos o dia de hoje, a quarta-feira de cinzas, a campanha da Fraternidade 2025 e a reflexão desse tempo da Quaresma. Para você, ouvinte da Mãe Ossô, para você internauta, uma excelente tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.